Nunca pensei que o maior inimigo da minha família um dia tocaria minha pele como se eu fosse tudo o que ele tinha. Era uma noite quente de verão. A casa estava em silêncio, mas dentro de mim, tudo era caos. Eu não conseguia dormir desde o dia em que descobri o que ele fez. E agora ali estava eu, encarando o espelho, tocando a barriga, contando os dias. A verdade era absurda, inacreditável. Eu estava grávida, do homem que destruiu minha família. Mas como eu cheguei aqui? Tudo começou há 7 meses, quando meu pai perdeu tudo. A empresa, a casa, a dignidade. Tudo desmoronou, em questão de dias. E atrás daquele colapso havia um nome, um rosto, um sorriso frio. Gabriel Farias. Ele não era apenas um empresário cruel. Era o ex-sócio do meu pai. O homem que, segundo minha mãe, destruiu nossa vida por vingança. Eu o odiava sem conhecê-lo. Até o dia em que o conheci. Foi por acaso. Ou talvez não. O destino tem um senso de humor amargo. Eu estava na cafeteria tentando arrumar um emprego. Precisava ajudar em casa. Minha mãe chorava todas as noites, meu pai mal saía do quarto. Eu sentia que o mundo ia ruir sobre nós se eu não fizesse algo. E foi então que ele apareceu. Terno impecável. Relógio brilhando sob o sol. E aquele olhar cortante. Como se visse tudo, sem dizer nada. Você está nervosa demais para pedir esse emprego. Respira. Eu me virei, assustada. E lá estava ele, Gabriel. Na hora, não reconheci. Só percebi quando o gerente o chamou pelo nome. Meu sangue gelou. Mas ele sorriu. Me ofereceu um café. E me olhou como se me conhecesse. Você é a filha do Daniel, não é? Eu queria sair correndo. Queria cuspir no chão. Mas fiquei, estática. Seu pai era um homem brilhante. Pena que deixou o orgulho destruir tudo. Eu não entendi o que ele queria, mas aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer em todos os lugares. No mercado, na rua, no ponto de ônibus. Às vezes, era só um olhar. Outras, um comentário irônico. Até que um dia, ele me fez uma proposta. Trabalhe para mim. Você, está louco? Depois do que você fez com o meu pai? Você não sabe metade da história, Mariana. E foi assim que descobri que ele sabia meu nome. Eu devia ter dito não. Devia ter fugido. Mas algo me fez aceitar. Talvez o ódio. Talvez a curiosidade. Ou talvez aquela estranha sensação de que ele não era exatamente o vilão que minha mãe pintava. Comecei a trabalhar como assistente temporária na empresa dele. Arquivos, agendas, reuniões. Nada demais. Mas o jeito que ele me olhava me deixava sem ar e o jeito que ele falava comigo, como se quisesse me quebrar e me reconstruir ao mesmo tempo, era um jogo. Mas eu estava perdendo. Os dias viraram semanas, e eu fui descobrindo detalhes que ninguém nunca me contou. A briga com meu pai não era só sobre negócios, era sobre traição, sobre mágoas antigas. Meu pai mentiu. O golpe não veio de Gabriel, veio de dentro, de alguém em quem ele confiava. Aos poucos, meu ódio virou confusão. E a confusão virou desejo. Na noite em que tudo mudou, estávamos sozinhos no escritório. Chuva lá fora. Relâmpagos cruzando o céu. Você quer saber por que eu te ofereci esse emprego? Claro. Deve adorar ver a filha do seu inimigo se humilhando. Ele se aproximou, devagar, como uma fera prestes a atacar. Não. Eu ofereci porque queria ver seus olhos de perto. Porque você tem a mesma fúria dele. Mas também uma coisa que ele perdeu. A verdade. Eu tremia. Mas não de medo. Você me odeia? Eu hesitei. Não sei mais. E foi ali que tudo aconteceu. A paixão veio como uma tempestade, incontrolável, errada, intensa. Na manhã seguinte, eu fugi. Não voltei mais à empresa. Ignorei as ligações.
queimei as cartas. Mas, uma semana depois, o atraso. E então, o teste, 2 linhas. E o mundo desabou de novo. Eu não sabia o que fazer. Contar para minha mãe? Jamais. Contar para ele? Impossível. Mas o tempo não para. E a barriga começou a crescer. Junto com o medo. E com algo que eu não queria admitir, saudade. Saudade dele. Eu o procurei. Ele estava em uma viagem de negócios. Quando voltou, me encontrou na porta da empresa. O que aconteceu? Precisamos conversar. Levou 2 segundos. Ele entendeu tudo com um olhar. Você está... Sim. Ele passou a mão pelo rosto. Respirou fundo. Parecia surpreso, mas não assustado. Você quer que eu suma? Não sei o que eu quero. Você quer que eu esteja com você? As lágrimas vieram sem que eu pedisse. Eu só quero entender como isso aconteceu. Como eu fui me apaixonar por você. Ele me abraçou. Forte. E sussurrou. Porque eu também fui destruído por essa história. E talvez nós 2 sejamos as únicas partes que ainda podem se reconstruir. Mas a vida não é um conto de fadas. Naquela noite, minha mãe encontrou uma carta escondida. Era de Gabriel, datada de 2 anos atrás. E o conteúdo era devastador. Uma confissão sobre algo que ele nunca me contou. E é aqui, onde tudo muda, onde a verdade vira faca e o amor vira veneno. Às vezes o amor nasce do caos, mas outras vezes ele é o próprio caos disfarçado de abraço. Minha mãe estava pálida, tremendo, com a carta nas mãos. Seus olhos me fitaram com uma mistura de desespero e fúria. Você sabia disso, Mariana? Você sabia com quem se deitou? Eu congelei. Ela ergueu o papel diante de mim, quase como se fosse uma arma. Ele confessou. Disse que foi ele quem denunciou seu pai à Receita, que manipulou tudo. Tudo foi premeditado. Meu mundo caiu. Meus joelhos fraquejaram. A carta escrita, à mão, trazia a caligrafia firme de Gabriel. Palavras duras, detalhes minuciosos. O plano para acabar com a empresa. Para arruinar o nome da nossa família. Tudo ali. Nu. Cru. Irrefutável. E mesmo assim, algo dentro de mim gritava. Isso não pode ser toda a verdade. Minha mãe não me deixou terminar de ler. Rasgou a carta com ódio. Mas os fragmentos ficaram cravados na minha mente. Como facas. Eu precisava confrontá-lo. Voltei à empresa no dia seguinte. Invadi sua sala sem bater. Ele estava ao telefone, mas ao ver meu rosto, desligou na hora. Você sabia que isso ia acontecer, não sabia? Do que está falando? Da carta. A carta que você escreveu para mim 2 anos atrás. Silêncio. Ele não tentou negar. Apenas baixou os olhos. Eu escrevi, sim. Meu coração quase parou. Então, você mentiu para mim esse tempo todo? Não. Eu escondi. Porque a verdade teria te afastado antes mesmo de me conhecer. De verdade. Me aproximei, sentindo a raiva misturada ao medo e à dor. Você destruiu meu pai. Destruiu minha mãe. E agora? Está tentando me destruir também? Não, eu estou tentando te salvar. Salvar do quê? Do mesmo destino que destruiu sua família. O orgulho, a mentira, a falta de amor. Quis gritar, socá-lo, mas tudo que consegui fazer foi chorar. Ele se aproximou, lentamente, tentando me tocar. Mariana, escuta. O que eu fiz no passado foi errado. Mas havia mais naquela história do que você imagina. Seu pai me traiu primeiro. Eu só reagi. E destruir uma família é sua forma de reagir? Ele respirou fundo. E então, falou algo que me tirou o chão. Eu sou seu irmão. De criação. Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Eu me afastei, cambaleando. Como... Assim? Seu pai era casado com a irmã da minha mãe.
e me adotou por um tempo, quando eu tinha 8 anos. Eu cresci naquela casa. Vi tudo. Ouvi coisas. Fui jogado fora quando seu pai reconstruiu a vida, com sua mãe. Como se eu fosse um erro do passado. As peças começaram a se encaixar. Histórias soltas da infância. Comentários que eu nunca entendi. Então, você se aproximou de mim por vingança? Não. Eu me aproximei por acaso. Mas, continuei. Por você. Minha cabeça girava. Meu estômago revirava. E dentro de mim, uma nova vida crescia. Um filho. Um filho daquele homem. Meu meio-irmão de criação. O homem que destruiu meu pai. E que agora dizia me amar. Saí correndo da empresa. Pela primeira vez, pensei em sumir, ir embora. Apagar tudo. Mas a vida tinha outros planos. Naquela noite, minha mãe passou mal. Uma crise cardíaca. Foi levada às pressas para o hospital. E adivinha quem estava lá? Antes mesmo de mim? Ele, Gabriel, sentado no banco da emergência, chorando. Ela está estável. Os médicos disseram que chegou a tempo. Eu não sabia o que dizer. Ele se levantou e, pela primeira vez, não tentou se justificar. Se quiser ir embora, eu entendo. Se quiser me odiar, também entendo. Mas se tiver forças para me ouvir, um dia, eu te conto tudo, sem omitir nada. Eu fiquei em silêncio. Mas alguma coisa, dentro de mim, amoleceu. Nos dias seguintes, ele visitou minha mãe. Levou flores. Ficava horas no hospital, mesmo quando eu não estava. Ela não falava com ele. Mas também não o expulsava. Foi aí que percebi. Minha mãe sabia de mais coisas do que dizia. E numa tarde cinzenta, enquanto a chuva batia na janela do quarto do hospital, ela quebrou o silêncio. Seu pai não era um santo. Eu amava ele, mas ele cometeu erros. Muitos. Gabriel era só um menino, e seu pai o descartou como se fosse lixo. Eu a olhei, confusa. Por que nunca me contou isso? Por que não queria que você crescesse odiando alguém por um erro que não era seu? Mas agora, talvez seja tarde demais. O tempo passou. E minha barriga crescia. Gabriel mantinha distância. Não me pressionava. Apenas esperava. Mas a história ainda não estava completa. E a última peça viria de onde eu menos esperava, na casa antiga do meu pai. No sótão, um diário. Escondido entre caixas empoeiradas, ali estava a verdade. Algumas verdades são enterradas com tanto cuidado que parecem nunca querer ser encontradas. O diário era antigo, com capa de couro gasta e folhas amareladas pelo tempo. O nome do meu pai estava gravado em letras pequenas e quase apagadas. Mãos trêmulas, coração acelerado. Eu não sabia o que esperar, e mesmo assim, esperava tudo. A primeira página começou como qualquer diário. Relatos de rotina, contas da empresa, pequenos desabafos, mas nas páginas do meio, as palavras mudaram de tom. Gabriel chegou, hoje. Tímido, calado. Mas eu sei que ele é esperto. O garoto tem algo nos olhos. Não sei se é dor ou raiva. Talvez os dois. Ele me lembra de coisas que eu gostaria de esquecer, da minha vida antes de Clara. Mas eu aceitei cuidar dele. Por obrigação. E agora? Não sei se foi a decisão certa. As palavras eram frias, duras, dolorosas. Meu pai havia acolhido Gabriel, mas nunca o amou, nunca o quis. Clara não sabe, mas pedi que enviassem Gabriel de volta para a casa da avó. Disse que a escola estava reclamando, mas a verdade é: ele me incomoda. Me faz sentir culpado por algo que nunca quis. Admitir que eu destruí uma família antes de construir a minha. Fechei os olhos, tentando não imaginar o menino que Gabriel foi. Expulso. Esquecido. E naquele instante, compreendi.
O que ele fez com meu pai não foi só vingança, foi justiça, do jeito distorcido que a dor ensina. Mas o que ele fez comigo era amor? Ou mais uma consequência do rancor que cresceu em silêncio? Fui até a casa dele naquela noite. Estava chovendo. Sempre está, quando a vida decide virar do avesso. Ele abriu a porta, surpreso. Eu li o diário. Silêncio. Eu entendi tudo, Gabriel. Entendi por que você odiava meu pai. Entendi sua raiva. Mas ainda não entendi por que me escolheu. Ele me olhou com olhos que não consegui decifrar. Era amor? Culpa? Medo? Porque você foi a primeira coisa bonita que eu encontrei depois de anos de escuridão. Minha respiração falhou. E mesmo quando descobri quem era seu pai, eu não consegui te odiar. Tentei. Juro que tentei. Mas você era diferente. Você sorria de um jeito que me desmontava. E mesmo assim você destruiu tudo. Eu destruí o que já estava podre. Mas com você, eu queria construir algo novo. Pausa. Ele se ajoelhou diante de mim. Literalmente. Eu sei que isso parece loucura, que parece errado. Mas eu te amo de um jeito que nunca amei ninguém. E se você me deixar, eu quero cuidar de você e do nosso filho. Meu coração queria acreditar, mas minha mente gritava. E então, minha mãe apareceu na porta, molhada de chuva. Tremendo. Olhos vermelhos. Gabriel? Você não contou a ela? Contou? Ele se levantou surpreso. Contar o quê? Ela olhou para mim. E naquele instante, eu vi o medo, a dor, a vergonha. Gabriel não é só filho da irmã da sua mãe. Ele também é filho do seu pai. O mundo girou. A sala escureceu. O ar sumiu. Não. Não pode ser. É verdade, Mariana. Foi um erro. Um erro do passado. Uma traição antiga. Seu pai engravidou a irmã da minha mãe, antes de te conhecer. E Gabriel nasceu. Eu senti a náusea subir. Meu corpo inteiro tremia. Então, ele é meu irmão? Gabriel deu 2 passos para trás, como se tivesse sido empurrado. Não, não pode ser. Minha mãe nunca. Minha mãe assentiu, chorando. Ela me contou depois que ele cresceu. Me implorou para nunca dizer nada. Mas agora, não dá mais para esconder. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado da minha vida. Eu estava grávida, do meu meio-irmão. O amor virou tragédia. A esperança virou ruína. Gabriel caiu de joelhos, chorando, como uma criança perdida. Eu saí correndo. Chuva nos ombros, relâmpagos cortando o céu. O chão molhado refletindo a confusão dentro de mim. Tudo o que tínhamos vivido. Os beijos, os sonhos, os planos. Era tudo. Proibido. Existem verdades que não matam, mas deixam você viva apenas o suficiente para sofrer. Eu me tranquei por dias, sem comer, sem responder mensagens. Nem a voz da minha mãe do lado de fora da porta conseguia atravessar a muralha de dor que se ergueu dentro de mim. Como olhar no espelho depois daquilo? Como olhar para a barriga que começava a crescer e não sentir culpa? Não era só o filho do homem que destruiu minha família, era o filho do meu irmão. Essa palavra me corroía por dentro. Irmão. Mesmo que fosse um meio-irmão. Mesmo que a gente nunca tivesse crescido juntos. O sangue era o mesmo. Gabriel tentou falar comigo. Esperou no portão, na chuva, por horas. Mas eu não desci. Eu não podia. Porque se ouvisse a voz dele, talvez eu perdoasse. E isso me apavorava mais do que qualquer outra coisa. Até que um dia, ele sumiu. Nenhuma ligação. Nenhuma mensagem. Nada. Ele simplesmente desapareceu da minha vida. Como se nunca tivesse existido. E eu continuei vivendo. Ou fingindo viver. Meses passaram.
A barriga cresceu. E com ela, o medo. Cada consulta no pré-natal era um lembrete cruel da confusão que carregava. Minha mãe me apoiava como podia, mas a culpa nos separava, mesmo quando ela tentava me abraçar. Ele precisa nascer sabendo que não foi fruto de pecado, Mariana, ela dizia. Foi fruto de amor. Mesmo que torto. Mesmo que errado. Mas como explicar isso a uma criança? Como olhar nos olhos dela um dia e dizer quem foi o pai? O tempo passou. Na noite em que entrei em trabalho de parto, estava sozinha em casa. Gritei, chorei, pedi a Deus que me tirasse dali, mas ele não tirou, me levou ao limite. Porque era lá que eu precisava chegar para entender o que viria depois. Fui para o hospital com minha mãe. O parto foi difícil, longo, doloroso, um castigo, um renascimento. Quando ouvi o choro, algo, dentro de mim, quebrou. E se refez ao mesmo tempo. A enfermeira colocou meu filho nos meus braços. E naquele momento, nada mais importava. Ele era só um bebê. Inocente. Puro. Não carregava o peso das escolhas alheias. Era só amor. Eu chorei. Muito. De alívio. De medo. De esperança. Mas também de saudade. Saudade de Gabriel. Porque por mais que eu quisesse odiá-lo, ainda amava. E o buraco da ausência dele era tão grande quanto a dor que ele havia causado. Nas semanas seguintes, voltei para casa com meu filho. Nomeei ele de Elias. Por um tempo, tentei seguir, até que um envelope chegou pelo correio. Sem remetente. Dentro, uma carta. Escrita à mão. Se você está lendo isso, é porque já não posso mais falar com você. Eu descobri uma verdade maior do que todas as que quebraram nossas vidas. Não sou filho do seu pai. Minha mãe mentiu. Meu coração parou. Ela fez um teste de DNA sim, mas com outro homem. Porque, no fundo, ela sabia. Ela sempre soube. Seu pai não era meu pai. Ele me acolheu, sim, mas nunca fui sangue dele. Era isso que o destruía por dentro. Cuidar de um filho que não era seu. Por isso me mandou embora. E eu cresci com raiva, com sede de vingança, por algo que nunca foi culpa dele, nem sua. O tempo todo, eu estava errado. E mesmo assim, mesmo na mentira, eu te amei. Mais do que pensei que pudesse amar alguém um dia. Cuide bem do nosso filho, e se um dia ele perguntar sobre mim, diga que fui embora porque não sabia como ficar, mas que nunca deixei de amar vocês dois. A carta caiu do meu colo. As lágrimas caíram junto. Ele não era meu irmão. Nunca foi. E agora, eu o tinha perdido para sempre. Às vezes, a maior dor é perceber que a verdade chegou tarde demais. Nos dias seguintes à carta, tudo ao meu redor parecia sem som. Como se o mundo continuasse girando, mas eu estivesse parada no tempo. Meu coração batia, só para lembrar que ele não estava ali, Gabriel. O homem que entrou na minha vida como um furacão, que destruiu tudo que eu conhecia. E mesmo assim, plantou em mim a semente do amor mais verdadeiro. Agora eu sabia a verdade. Ele não era meu irmão. Não era o monstro que todos pintaram. Era só um homem quebrado, ferido por histórias que não eram dele, criado em mentiras, envenenado por segredos antigos. E mesmo assim, me amou. Mesmo assim, me deu o maior presente da minha vida. Elias. Eu olhava para o meu filho todos os dias, tentando encontrar respostas naquele rostinho tão pequeno, tão puro. Mas só via perguntas. Ele teria os olhos do pai, o sorriso, a coragem? A ausência de Gabriel era como uma sombra que me seguia, mas não de forma amarga. Era uma saudade que me lembrava que eu fui amada, mesmo que de um jeito torto, breve e intenso, até que numa manhã o improvável aconteceu. Minha mãe me chamou na varanda. Tem alguém lá fora, que você precisa ver. Meus pés ficaram presos ao chão, mas quando olhei, era ele, Gabriel, com o rosto mais magro, os olhos mais fundos. Mas era ele, de pé,
carregando nas mãos um presente, e nos olhos, o pedido de perdão que nenhuma palavra seria capaz de expressar. Eu desci devagar, o coração disparado. Nunca foi sobre o que aconteceu antes de nós, ele disse. Foi sobre o que construímos, mesmo em meio à dor. Fiquei em silêncio. Ele estendeu o presente. Um urso de pelúcia? Com um pequeno envelope preso na pata. Dentro, um teste de DNA. Negativo, negativo. As palavras rodavam na minha mente. Ele tinha feito por mim, para que eu tivesse certeza, para que nunca mais restasse dúvida. Eu fui embora porque achei que você merecia algo melhor. Ele sussurrou. Mas percebi que você sempre foi meu melhor, meu único lar. As lágrimas vieram sem aviso, porque, no fundo, eu sabia que ninguém mais me amaria daquele jeito, sabia que o que tivemos era mais forte do que o medo, o passado ou a vergonha. Era amor, o tipo de amor que sobrevive até quando tudo desaba, o tipo de amor que renasce. Dias depois ele conheceu Elias. Chorou ao segurá-lo, pediu desculpas baixinho. Desculpa por não ter estado aqui antes, por ter deixado vocês. Eu o perdoei. Mas mais do que isso, me perdoei também, por ter acreditado nas mentiras, por ter me julgado, por ter apagado minha própria história. Agora, eu escrevia uma nova. Com Gabriel, com Elias, com a verdade. Aquela verdade que só chega quando a dor ensina, quando o tempo cicatriza. E ali, com eles ao meu lado, entendi. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o amor, o verdadeiro amor, sempre encontra o caminho de volta. Obrigado por ficar até o final. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe seu gostei e ative o sininho de notificações para eu trazer mais histórias como essa.